Muito bem, vamos agora ao primeiro destaque do SBT Rio Grande. Segue sendo executada a operação de hoje de manhã, porque teve bandido de carro forte que foi preso hoje dentro de uma churrasqueira. Destaque de agora, no primeiro impacto para todo o Brasil. Aí imagens desta grande operação e quem traz o resultado, que acompanhou tudo desde cedo, é ele, Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André. 11 presos até o momento nesta operação e o principal líder encontrado dentro de uma churrasqueira. Nossa equipe acompanhou tudo, o momento em que a polícia chegou na casa dele em Canoas, o momento em que ele fugiu, percorreu alguns telhados e foi parar na chaminé. Então, daqui a pouco, André, eu conto como foi essa operação, como foi a fuga e o balanço e relembro também com imagens, inclusive, de como foi esse assalto que levou na época mais de 4 milhões de reais. Lembrando, foi no final do ano passado na cidade de Guaíba e as imagens elas impressionam, não é, Lucas? Por toda a armação e toda a simulação que foi feita em boa parte deste ataque, inclusive no momento da rendição dos seguranças do carro do Caixa Forte, aí o momento da chegada em que teria sido feita uma falsa, muita coisa aí era falsa. E em seguida o Lucas Abate vai explicar pra gente desses 4 milhões que foram roubados, isso no final do ano passado, operação que aconteceu já ontem, uma parte desta operação, e hoje, portanto, a gente trazendo todos os detalhes, porque o importante integrante, já tinha sido preso ontem à noite. E hoje, o restante desta operação, portanto, 11 pessoas presas, em seguida o Lucas Abate trazendo os destaques pra gente, as informações agora 11h45. E daqui a pouco tem também as informações de briga em escola. 2 brigas em 2 colégios. A gente vai a um rápido intervalo e nós já voltamos com muita informação para você nesta quarta-feira, agora 11h46. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, faltando 10 para o meio-dia. Atenção, põe a sirene. Atenção para a grande operação, ainda na madrugada desta quarta-feira. 11 pessoas presas, 11 integrantes de uma quadrilha que atacou um carro forte em um supermercado da cidade de Guaíba. Foi no finalzinho do ano passado. Quem acompanhou, traz pra gente os destaques, é ele, Lucas Abate. Diga lá, Lucas. E o principal alvo dessa operação, André, deu um trabalhão para a polícia, porque quando os policiais chegaram na casa dele em Canoas, ele deu no pé, conseguiu fugir, correu por cima de telhados e foi parar dentro da churrasqueira. André, 1h20 de buscas, de cercos. Oi, André. Desculpa, para quem não acompanhou e não entendeu muito bem o que o Lucas disse, a gente vai repetir. A gente vai repetir o local em que o líder, né? Quem foi o mentor, quem é que pensou em toda a organização deste crime, aonde que ele foi encontrado. Porque quando viu a polícia, o que ele fez? Deu no pé, saiu correndo. Né? Na hora que tá com a arma na mão, cometendo o crime, ali tem coragem. Mas na hora que chega a polícia, deu no pé. Olha a imagem da churrasqueira que o Lucas falou. A imagem da churrasqueira onde ele tentou se esconder e se deu mal. Primeiro que estava cheio de espeto e grelha, que é o que a gente viu ali. E depois porque a polícia estava ali chegando, encontrou ele dentro dessa churrasqueira depois de ter passado por muito telhado. Tá aí a imagem da churrasqueira. Segue lá, Lucas. Então, André, 1h20. Esse foi o tempo que a polícia demorou para encontrar esse criminoso. Um forte cerco foi montado na região. Helicóptero que estava em outra ação aqui em Porto Alegre foi mobilizado para lá para ajudar também. Vários policiais se deslocaram. Várias casas, dezenas de casas foram vistoriadas e nessa casa, onde tinha essa churrasqueira, foi encontrado esse criminoso. E todo esse trabalho da polícia, André, desde o momento em que eles chegaram na casa até o momento em que o criminoso é tirado de dentro da churrasqueira, foi acompanhado pela nossa equipe e vocês conferem agora como foi essa manhã de operação policial. Agora são 6h15 da manhã, o helicóptero neste momento sobrevoa a região do bairro Fátima, em Canoas, em busca desse criminoso que estava nessa casa. Os policiais buscavam ele aqui, um dos principais alvos da operação. Quando os agentes da Polícia Civil chegaram por aqui, um forte estrondo e a suspeita é de que o assaltante que estava dentro dessa casa acabou pulando para o muro do lado e pulou por cima de telhados e também terrenos vizinhos. Agora, neste momento, um grande cerco policial por aqui. Os agentes entraram em diversas residências e estão em busca desse que seria um dos principais membros dessa quadrilha.
6h20 da manhã, helicóptero sobrevoando baixo aqui na região do bairro Fátima, em Canoas, para auxiliar na busca a esse criminoso que estava em uma casa que foi alvo dos mandados de busca e também de prisão nesta manhã. No momento em que os policiais chegaram nessa residência, o criminoso conseguiu fugir para o terreno ao lado e por cima de telhados conseguiu escapar dos policiais. Há uma forte suspeita de que ele está armado e por conta disso o policiamento está reforçado na região e até mesmo o helicóptero que estava em uma ação no bairro Bom Jesus da mesma operação veio até aqui para prestar esse apoio. 6h30 da manhã agora, permanece o cerco na região, os policiais estão cercando toda essa quadra, há uma suspeita muito forte de que o criminoso permanece por aqui, inclusive armado. E aqui nessas casas, algumas pessoas ouviram barulhos e lá em cima tem uma piscina naquele terraço que está coberta com uma lona. E é um local que está sendo verificado agora pelos policiais. Agora às 7h05 da manhã, quase uma hora de cerco já por aqui no bairro Fátima, em Canoas. Cerca de 50 agentes da Polícia Civil, Brigada Militar, reforçam essa busca ao criminoso conhecido como Mauricinho. Como se tem uma suspeita de que ele permanece ainda nessa quadra, todo e qualquer local é monitorado. Inclusive, essa árvore foi vistoriada há pouco pelos policiais, mas até o momento nenhum indício de onde está o criminoso. O criminoso foi encontrado nesta casa que fica do outro lado da quadra. Provavelmente ele veio por cima dos telhados, percorrendo, desceu e entrou nessa área. E olha só o curioso da história, é que ele foi encontrado dentro dessa churrasqueira quando os policiais viram que o vaso estava caído, os espetos também espalhados. E ele entrou aqui pela boca e foi subindo, se escorando nas paredes. Saindo o criminoso agora, neste momento o criminoso, depois de 1h20 de buscas, está sendo retirado do local. Muita comemoração por parte dos policiais. Esse criminoso que estava dentro de uma churrasqueira. A gente consegue ver os pés deles ali, ó. O pé dele bastante ferido, está machucado. Dos moradores, das palmas da população. Esse trabalho intenso dos policiais. 11h55, 11h55, operação na manhã desta quarta-feira. Operação que aconteceu hoje de manhã. Por que essa operação, André? O que é que aconteceu? Na verdade, o crime, o fato aconteceu, Glauco Pazza, direto da redação, ele. Oi, Glauco. Bom dia, Glauco. Bom dia. O Glauco Pazza acompanhando com a gente essa operação. Tudo isto, essa ação dos criminosos, foi no finalzinho do ano. Foi no final do ano. E hoje, depois de tantas investigações, ontem já teve uma prisão e hoje, portanto, uma operação muito maior com a prisão de vários suspeitos integrantes desta quadrilha. Eles assaltaram um carro forte. Em seguida, o Lucas vai explicar para a gente em detalhes, porque houve todo um planejamento para esse ataque ao carro forte em um caixa eletrônico num supermercado de Guaíba. E esta imagem é a imagem de uma churrasqueira, porque um dos criminosos tentou escapar por cima de telhados e se escondeu dentro da churrasqueira. Tanto é que observem os pés dele cheios de carvão. Eu imagino que as mãos algemadas também estavam cheias de carvão. Outros integrantes também, olha ali os pés dele, ó, cheio de carvão, porque ele não só entrou na boca da churrasqueira, como ele tentou subir pela chaminé. Eu não sei o que ele ia fazer durante tanto tempo, porque ele escondido ia ficar até o momento de poder fugir, né, Glauco? Que desespero, né? Hein? Tu já explica, pensou? né? Agora, O cara pensa que é só Papai Noel É Papai que vai Noel, É só o Papai Noel que vem Chegou da o chaminé. Natal antes aqui. É, pois é. Que barbaridade. E aí, então, a prisão, e como disse o Lucas, não foi muito simples, porque ele fugiu, passou por cima de telhados e se escondeu, então, nessa churrasqueira. Até uma árvore teve que ser revistada, porque ali poderia estar como se fosse uma fruta, inclusive, dentro, escondido ali nessa árvore, não é mesmo, Lucas? E reparem no tempo que demorou, 1h20. Vários policiais mobilizados, pelo menos 50 que a gente contou por cima. Inicialmente era uma equipe pequena, foram até a casa. André, chamou bastante atenção, acho que a gente tem até a imagem do momento em que os policiais chegam na casa, arrombam a porta. E dá pra ouvir aí, André, que ele dá aquele barulho da chegada da polícia e é nesse momento que o criminoso foge pelos fundos da casa, pula para a residência do lado e a partir daí, André, não se viu ele por 1h20. Vamos ouvir aí, tem o áudio, inclusive, da chegada da polícia. Polícia! Polícia, abre a porta!
Quebra. Vamos! Pode atirar! Quebra! Olha a janela, olha a janela. Momento que a polícia entra e nessa hora ele já fugia por trás. Por algum lugar ele já fugia. E depois foi possível, disso, André, uma foi hora possível e 20. ver. Ah. Foi possível ver o nosso colega Cristiano Mazzoni, que estava um pouco mais à frente fazendo as imagens. Outros colegas da imprensa, os próprios policiais, conseguiram perceber rapidamente o momento em que ele conseguiu sair e numa velocidade, André, que ele pulou pro muro ao lado, para casa ao lado, que não tinha nada a ver com a história, só que estava uma escuridão total. Então ele se aproveitou da escuridão, daquele momento ali, até que os policiais estavam entrando na casa, pulou para essa residência do lado e a partir daí foi escalando os telhados até se abrigar naquela churrasqueira. Outro detalhe muito curioso, André. Toda aquela quadra foi cercada, os policiais tinham certeza, tinham convicção de que ele estava ali, tinha um temor de que ele poderia ter feito algum morador refém, então tinha muita cautela com relação a isso. E essa casa da churrasqueira, onde ele foi encontrado, ela foi vistoriada pelo menos 2 vezes antes, André. Pelo menos 2 momentos a gente viu os policiais entrando, eles entraram até embaixo da casa, ali que tem um vão, um lugar que ele poderia se esconder, olharam ali, olharam uma parte nos fundos, olharam o telhado e o criminoso, bem belo, escondido dentro da churrasqueira, só numa 3ª vez que foram perceber que ele estava por ali. 11h59, agora 11 horas e 59 minutos, faltando 1 minuto para o meio-dia. 1 minuto para o meio-dia, nós estamos mostrando uma operação que aconteceu na manhã desta quarta-feira, madrugada de quarta-feira, e o Lucas e também o nosso colega, o Mazzoni, acompanhou essa operação. Aí o momento que eles entram, coloca o áudio, pé na porta, escutem. Vamos! Pode atirar! Quebra! Olha a janela, olha a janela. E é nesse momento que as equipes que estavam ali perceberam a fuga deste criminoso. A fuga desse criminoso que foi por cima de telhados até encontrar uma churrasqueira, ele entra pela boca da churrasqueira e tenta se esconder na chaminé. Tá aí o momento que os policiais percebem a fuga e agora então a churrasqueira onde ele foi encontrado. Lembrando e dá para ouvir, André, o estouro, no momento em que ele pula para casa ao lado e sobe no telhado, dá para ouvir um primeiro estouro, até algumas pessoas, alguns colegas acabaram até se assustando lá, porque foi um estouro bem forte mesmo, bem naquele momento de tensão da operação, então quem estava mais próximo até acabou se assustando, pensando que poderia ter algum tipo de confronto, mas não, foi o momento que ele subiu no telhado e provavelmente quebrou alguma das telhas da casa dos vizinhos. E depois os policiais olhando ali, até com o auxílio do helicóptero, eles conseguiram ver várias telhas quebradas, então ele percorreu por vários lugares antes, até mesmo uma hora que ele pula para um terreno, ele cai em cima de uma casinha de cachorro que também foi quebrada por ele, então de cima, pelo helicóptero, a gente tem as imagens, usando aquele holofote, né? Aquela luz mais forte, os policiais conseguiam ver de cima que ele havia de fato percorrido pelos telhados. E aí os policiais entrando, que quando percebem, o vizinho, põe a volta ali a imagem, eu acho que nessa casa já era de um vizinho, a hora que eles estão chegando até a churrasqueira, correto? Se for possível voltar naquela imagem, porque o morador olha pela janela ou pela porta ali apavorado. Aí o momento que eles estão arrombando a porta, talvez a grade, sim, o portão de entrada, o portão do vizinho, tá ali, ó, o morador olha desesperado que eles vão até o fundo para chegar até a churrasqueira. E como que a polícia... André, oi, diga lá, essa Lucas. imagem que eles estão arrombando uma residência ao lado da casa, o é o momento logo após a fuga dele. Ele foge para essa casa ao lado, os policiais na tentativa de pegar ele ainda acabam arrombando também o portão da residência e vão correndo em direção aos fundos. A casa com a churrasqueira fica do outro lado da quadra, então ele percorreu diversas casas por cima, pelos telhados, invadiu alguns terrenos, provavelmente entrou em outros lugares antes de encontrar o abrigo nessa churrasqueira. Era gato e rato, né? É a perseguição legítima. Agora, o momento de tensão, né, André? E eu lembro aqui daquele caso em que o policial acabou sendo atingido de forma fatal, acabou morrendo. Há pouco saiu o julgamento, inclusive.
Foi aqui na região um caso exato, em São Leopoldo, se não me engano. Inclusive, era um casal que Um estava casal, nessa operação, exatamente. né? Pois foi assim, foi no momento da abordagem e o criminoso surpresa. reagiu. Então, todo cuidado tem que ser tomado, logicamente, né? Isso quando eles entram na casa ao lado, porque logo perceberam que ele tinha fugido. Tanto é que o helicóptero conseguiu do alto perceber o rastro que ele deixou, porque várias telhas foram quebrando e ele caiu, inclusive, sobre a casa de um cachorro. Né? Aí agora vocês perguntam, mas quem é esse criminoso? O que é que ele fez? Ele, com outros integrantes de uma quadrilha, montaram todo um esquema para roubar mais de 4 milhões de reais. Tá aí a imagem. Só que tem um outro detalhe, daqui a pouco o Lucas vai contar pra gente. Porque a gente olha, tem aquela imagem externa, depois se for possível a gente mostrar a imagem externa do carro forte chegando. Aí depois um carro da polícia, entre aspas, porque não era da polícia o carro. Né? Aí desce, esses que estão aqui, parece que é policial, hein? Parece que é policial, Glau? Eu digo que é policial. Pois é, pois é. Se a gente puder botar só um pedacinho daquela imagem da chegada deles, da chegada do carro forte, porque o Lucas vai explicar pra gente como que tudo aconteceu. Porque perceberam, o motorista do carro forte percebeu alguma movimentação, avisou pro chefe da equipe, mas não foi adiante. Ele disse, ó, tem um carro aí que eu acho que tá nos seguindo. Outro detalhe. O dinheiro, né, os malotes com dinheiro não estavam acondicionados aonde deveriam estar porque teria surgido algum problema de última hora. Aí a polícia começou a suspeitar. Ou seja, a polícia suspeitou sim da equipe ou integrantes da equipe que estavam ali. E até mesmo por toda a facilitação que houve. Essas roupas claras que a gente pensa, mas isso aí é policial? Em seguida, o Lucas vai explicar pra gente, porque tem toda a sequência de imagens do carro, o carro forte parado e eles descendo, o chefe da equipe descendo com o dinheiro, a chegada de um carro da polícia, depois surge mais um outro carro que é o que vai dar apoio. E Glauco, enquanto isso, 10h30 da manhã, véspera de Ano Novo, o que a gente faz na véspera do Ano Novo no supermercado, Glauco? Monte de compras. Fazendo compras pro Réveillon. E o pessoal ali colocando, abrindo o porta-mala do carro, casais frequentando e o crime acontecendo no meio de todo mundo no estacionamento. No estacionamento, por quê? Porque aí o dinheiro, quando foram abordados, aí são integrantes, tá vendo ali, ó? Esse é um dos chefes, bem à direita, é um dos chefes da equipe, ou o chefe da equipe, que foi então depois abordado pela polícia, ou seja, a falsa polícia. Em seguida, o Lucas vai trazer em detalhes como tudo aconteceu. Isso era na entrada do supermercado, mas toda a troca de malotes de um carro, do carro forte para o carro dos criminosos, foi feito na área externa, onde as pessoas estavam por ali circulando, Glauco. Eu acho até que eles receberam um cachê, porque para fazer toda essa ação com figurino, com toda essa dramatização, meu amigo. Mas amigo, o carro da polícia que vai aparecer? A gente tem a imagem externa? Não, já está subindo. Eu digo subindo para os nossos equipamentos. Em seguida a gente vai trazer a imagem, Glauco. Tu olha, para quem olha e vê estes falsos policiais saindo de dentro de uma falsa viatura, é algo que chama a atenção de todos nós. Portanto, dia 29 de dezembro, 10h05 da manhã, em um supermercado da cidade de Guaíba, aqui na região metropolitana. A partir disto, a polícia começou a investigação para saber como que foi, né? Como que tudo aconteceu. Como que eles sabiam que o dinheiro estava lá, né? Toda a dinâmica. E a polícia foi descobrindo, inclusive, né? Quem é que foi o mentor, quem é que foi o executor, quem é que facilitou e tudo mais. Em seguida, a gente vai trazer em detalhes, portanto, esta operação que aconteceu desde a madrugada de hoje e prendendo integrantes desta quadrilha de ataque a este carro forte na cidade de Guaíba. 12h, 7 minutos, e a gente vai direto para a redação com ele, Glauco, porque ele tem informações de uma briga que aconteceu numa escola lá em Panambi. Outra briga, Glauco. E não é a única. Aliás, cada dia a gente está mostrando um caso diferente, numa cidade diferente, no interior, inclusive, e é este o exemplo aí, né? Por exemplo, o que aconteceu em Panambi.
A gente está vendo aí imagens borradas, até para não identificar essas pessoas envolvidas, muitos menores de idade, né? Isso aconteceu na Escola Estadual Poncho Verde, no bairro São Jorge, uma briga entre alunos. Professores se meteram no meio para tentar apartar, para que essa briga não tivesse maiores consequências. E a informação que se tem, André, é de que os alunos começaram a se prometer dentro do colégio, por causas ainda desconhecidas, e foram resolver essa questão logo depois que terminou a aula, só que ainda ali no âmbito escolar, dando um péssimo exemplo. A escola se manifestou, lamentou o episódio e disse que ainda não sabe o que fazer com os alunos que começaram a confusão. Está estudando o que fazer com esses alunos que deram um péssimo exemplo. Um local que deveria ter disciplina é uma amostragem de indisciplina tremenda, André. E daqui a pouco acho que a gente vai trazer informações de um outro fato lá de Panambi, porque a polícia está à procura de criminosos que roubam celulares, Glau. Pois é. Em é. seguida a gente vai trazer informações. Interior, né, André? Saudade do interior quando era tranquilo. Verdade. E aí a briga nessa escola, aquelas brigas que a gente não sabe por onde começa, aquelas brigas que o pessoal começa a bater sem saber por que está batendo, só que não adianta. E os professores tiveram que entrar em ação, né, para terminar aí com essa confusão. Mas daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes da polícia que está à procura. Isso é um outro fato lá em Panambi, à procura de criminosos que estão levando o telefone celular que continua sendo alvo de criminosos, hein? Até quando, Glau? Até quando? Muito bem, 12:09. Eu quero a sua atenção aqui, porque hoje tem novidade aqui no SBT Rio Grande. E a novidade está deixando duas pessoas muito empolgadas, não é verdade? Gente, morri, mas passo bem. Tava correndo e veio um aviso aqui de que tem Super Bloco do Esporte amanhã. Tô chegando em casa só agora. A minha vida é competitiva, rapaz. Mas que isso, Blocão do Esporte? Uhul! Amanhã! Sério, meu? Ai, meu Deus, Marley, amanhã Blocão do Esporte, Marley. Blocão do Esporte, cara. Blocão do Esporte, meu. Vi, amanhã tem Blocão do Esporte no SBT, sabia? Não sabia, não. Então fica sabendo. Olho no SBT, nada de computador, joguinho. Namorar também não. Blocão do Esporte. Tá, aí é demais. Com licença. Vovô vai nanar, descansar. Até o dia, né? Vou desligar os olhos. Boa noite. Hoje é a tal da super terça. Não é super terça? SBT? É quarta. Hoje é quarta. Rapaz, hoje é o Blocão do Esporte. Bora lá. O sol acabou de nascer na fazendinha 7h15 da manhã e eu só sei de uma coisa. Hoje tem o Super Bloco, o Blocão do Esporte. Tá aí, boas surpresas pra gente aqui no SBT, Glauco. Pô, mostrar o nono indo dormir, que coisa. E hoje à noite, hoje à tarde, na verdade, tá? Hoje à tarde, eu tô pensando em dormir já. Não. Tem um programão que é Roma Fine Arts, tá? Pela Conference League. Eu tô chique, né? Só aqui no SBT, rapaz, 15:45 da tarde, de olho no SBT, tem uma programação, um jogão que ninguém vai arredar o pé de casa, tá? Então aguarda. E depois, tá, do SBT Rio Grande, a partir da 1h da tarde, o Blocão de Esporte, a gente vai esmiuçar tudo. Eu e o Schenck batendo um bolão. Quer dizer, o Schenck não joga nada aqui. Só eu jogo. Tá bom, seu André? Até daqui a pouco, então. Boas novidades, boas notícias aqui no SBT. Ô, Glauco, daqui a pouco a gente vai mostrar o que vai acontecer. Atenção. Olha aí. O quê? Essa a gente não viu. Vai cair. O fogão vai cair não vai cair no pé. O cavalo vai sair andando. Ou um rato vai sair do forno. Ou pode ser dois aí. O rato sai do forno e aí o fogão cai no pé. Vai ser o rato, eu acho que é o rato.
Sabe essa do cavalo que sai andando? Eu sempre digo, eu brinco, né? O cavalo, ele é orientado. Eu lembro quando eu era pequeno, pegava carona com o leiteiro para passear a cavalo na carroça. A gente ia e um cavalo sabia direitinho onde é que tinha que parar. Uma coisa impressionante. Por isso que vem a expressão cavalo de padeiro. Cavalo. Exatamente. Talvez esse daí, o cara tá demorando muito, vamos para a próxima, né, casa para recolher. Mas o que vai acontecer? Será que vai acontecer um acidente com esse rapaz? O fogão vai cair no pé? Não, é o rato. Será que é o rato? O rato vai ser um rato do forno? E aí o fogão vai cair no pé? Não sei. Mas em seguida a gente vai contar. Eu de fato não sei o que aconteceu. Eu sei que o cavalinho tá na dele ali, bem de boa. O fogão não é um fogão pesado, né? Um fogão de 4 bocas. Mas o que vocês acham que vai acontecer? Eu já acho que tem duas opções juntas, a 1 e a 3. Começando pela 3, vai sair o rato do forno e aí o fogão vai cair no pé. E aí o bicho vai se assustar e vai correr. Vai sair correndo. Boa, né? Mas em seguida a gente vai trazer a sequência desta imagem. Aonde que foi isso? Onde que foi? Dá pra falar? Daqui a pouco não quero falar nada. Não. Agora é assim, voltei de segredo. férias, não falo nada. Segredo. Disso do Santos não vai falar. Tá bem, né? Em seguida a gente vai mostrar. Porque ele não sabe também, ele fica, não, vou falar. Muito bem. Meio-dia, 13 minutos, olha só. Deixa eu conversar aqui com vocês, porque Porto Alegre está infestada com o escorpião amarelo. Vocês sabiam disso? Sabia disso, Glauco? O escorpião amarelo. Uma caçada noturna. Tá aqui o Glauco Paz, hein, Glauco? Não sabia, não. E são animais que eles aparecem à noite. E numa caçada noturna foram capturados 28 animais. Isso aconteceu ontem à noite. Os detalhes agora num giro de notícias. A caçada ao escorpião amarelo aconteceu no centro histórico. Com lanternas, com luz ultravioleta, os agentes vasculharam fiações de telefonia, energia elétrica, calçadas em busca do animal. Apesar de pequeno, ele é altamente venenoso. É importante porque ele sai para caçar à noite, então é o momento que a gente tem de capturá-lo, porque durante o dia ele se alimenta e vai hibernar, vai descansar, né? Do início do ano até agora, quase 200 escorpiões amarelos foram capturados em Porto Alegre. Após o recolhimento, os animais são enviados ao Butantã, em São Paulo, para fazer o soro anti-escorpiônico. Os bairros mais infestados de Porto Alegre hoje são o Centro Histórico, Mário Quintana, Navegantes e Lomba do Pinheiro. Fim da linha para o traficante André. Agentes da PRF visualizaram um veículo em pane no acostamento da rodovia. Durante a fiscalização, os policiais verificaram que ele estava com alteração no comportamento, dilatação das pupilas e sinais de ansiedade exagerada. Questionado, ele admitiu estar sob efeito de cocaína. 12 quilos de maconha foram encontradas no assoalho do veículo e ele foi preso. Delegacia do Meio Ambiente apreende carne de caça e armas de fogo no bairro Itapuã, em Viamão. A ordem judicial foi cumprida em razão de investigação sobre crimes contra a fauna. No local foi encontrado ainda munições, armadilha, rede de pesca e outros acessórios para caça. O responsável pelos animais e objetos apreendidos responderá a um procedimento policial. Aquela notícia ali daquele homem que foi preso dirigindo e admitiu que tinha consumido drogas, eu fico pensando, Glauco, eu fico pensando nessas pessoas que a gente está dirigindo, trânsito, cuidando ali da família, cuidando das pessoas, do ambiente, e as pessoas dirigindo drogadas. Irresponsável. Drogadas, tá? Com alteração na pupila, ou seja, o efeito, né, do consumo de drogas, dirigindo sabe-se lá em que condições, estava alterado com humor, né? A pessoa fica alterada, né? E aí a polícia conseguiu prender, e ainda bem que prendeu, porque tu imagina o que poderia ter ocasionado uma pessoa assim, nessas condições, Glauco? Meu Deus. Né? Esse homem que estava com uma grande quantidade de drogas, além deste crime, estava drogado, dirigindo o carro, além de ter, como eu disse, ter consumido, estava com essa droga dentro do carro, circulando e por aí vai. Quer dizer, é assustador. É assustador. E animais sendo caçados, por isso a importância, quem vai a mercados, principalmente os pequenos mercados, Glauco, pergunte a origem dos alimentos, né?
É muito importante a gente saber a origem. Afinal de contas, primeiro, a caça é ilegal, né? É proibida, isso é crime. Segundo, as condições de consumo destas carnes são perigo para a vida das pessoas. Feito o registro, seguimos. Agora meio-dia e 17 minutos, meio-dia 17, voltamos com o Lucas Abate, que acompanhou desde cedo uma operação que aconteceu aqui na região metropolitana e tem a ver com um crime lá no dia 29 de dezembro, na cidade de Guaíba, não é mesmo, Lucas? E um crime, André, que a gente mostrou ao vivo aqui no SBT Rio Grande na última sexta-feira de 2021, mobilizou um grande efetivo policial, bloqueou a BR-290 porque os criminosos tentaram fugir de Guaíba em direção a Porto Alegre, colocaram Miguelito na pista, abandonaram o carro, fugiram para a região das ilhas. Inclusive teve cerco, teve tiroteio, 3 criminosos morreram na época e agora a polícia foi atrás do restante da quadrilha e prendeu, entre ontem à noite e hoje pela manhã, 11 criminosos, 8 que já eram alvos da operação e outros 3 que foram presos com um vasto material, com fardas falsas, com coletes à prova de bala, munição e até mesmo uma arma calibre 12, totalizando então esses 11 presos. André, vou pedir para colocarem na tela a imagem do circuito interno que mostra a ação desses criminosos. Antes de descrever a imagem, vou dizer uma coisa, André. Nem tudo é o que parece. Nem todo mundo ali é santinho ou é vilão. Porque tem vigilante, André, o que está mais à esquerda da imagem, ele na verdade é criminoso. Ele era vigilante, trabalhava nessa empresa. Esse de roupa preta? Estava com o transporte, está de roupa de vigilante e ele é abordado pelos falsos policiais. E na frente, André, esse que vem puxando os falsos policiais é o preso, o fujão da churrasqueira. Mas já vamos chegar lá. O que eles fazem ali, André? Eles fazem um verdadeiro teatro. Chegam no vigilante, que já era cupincha deles, vamos usar o termo deles, tudo já era combinado. cupincha. Chegam ali, simulam uma abordagem, dizem para ele que sequestraram algum familiar dele e logo desarmam ele. Detalhe, André, a arma já estava até solta. O vigilante nem prendeu a arma na roupa. Então, os criminosos foram ali com toda facilidade, desarmaram ele e seguiram com esse roubo. Para aí a imagem só um pouquinho. Ô, Lucas, daqui a pouco até o local já foi escolhido especialmente para ficar debaixo de uma câmera de segurança. Porque não houve o ataque ao aparelho aqui, ao caixa 24 horas. Não houve. Ali aparece na imagem, me ajuda aqui, Lucas. Solta a imagem pra gente, 10h04 da manhã do dia 29 de dezembro, aqui na cidade de Guaíba. Para aí a imagem, nós temos 2 vigilantes que seriam os do carro forte, esses vigilantes do carro forte, não do mercado, correto? Isso, são vigilantes do carro forte. O que eles faziam, André? Eles chegaram com esse carro forte, com uma grande quantidade de dinheiro, 4 milhões de reais, e iriam abastecer esse caixa 24 horas. Certo. Havia, ao todo, André, 4 vigilantes, tá? 3 que descem e vão até o caixa e um quarto que, por protocolo, é o motorista e fica dentro do carro. Quem são os envolvidos com o grupo e que estão presos agora? Então, o motorista, que não aparece nas imagens, e um dos vigilantes, que é o desarmado, que logo os falsos policiais chegam, falam com ele, também é um dos criminosos envolvidos. Outro detalhe, André, eles têm, esses vigilantes, eles carregam uma câmera no peito, na altura do peito, para gravar toda a movimentação. O que acontece? Durante essa conversa com os criminosos, a câmera, desligada. Lucas. E mais um fato que levantou bastante a suspeita dos policiais. Mas não há dúvida disso. Só para quem está olhando essa imagem, Glauco, eu sei que o Lucas não está com retorno de vídeo, por isso a gente rapidamente vai explicar, mas eu sei que contando o Lucas vai entender o que eu quero dizer. Tem na imagem aqui, Lucas, eu só quero reforçar, quando a gente fala em vigilantes, são vigilantes do carro forte. Aqueles operadores, aqueles que são preparados para chegar no local, no estabelecimento, descer, né? Uns descem, lembra que tem 2 que descem, ficam controlando, aí outros 2 levam o dinheiro, ou vão buscar dinheiro. Aqui a situação era essa, não tem a ver com a vigilância do supermercado, correto? Não tem nada a ver. Esses 2 de preto, tem um que já está no caixa eletrônico e o outro está ao lado. E aí chegam policiais.
E aí, este primeiro policial aqui fala com um dos vigilantes e diz para ele, tá? Conta para esse daqui que um familiar dele ou de um grupo foi sequestrado. Começou uma conversa assim que, na verdade, já era tudo falso, né? Já era tudo falso. O objetivo deles, do porquê, não sei se a polícia já sabe ou se o Lucas sabe, mas inventou essa história. E aí, o que acontece a partir disso? Percebam, então esses dois vigilantes da imagem, eles que sim são funcionários da empresa de Carro Forte, eles estavam ali fazendo uma encenação, então, Lucas? Um dos vigilantes, André, apenas um deles. O da direita ou da esquerda? O outro estava ali trabalhando honestamente, como sempre fez em toda a vida. E por que eles fazem essa encenação? De chegar para um vigilante ali que estava junto com eles e falam que sequestraram alguém. Para o colega, para não levantar a suspeita do colega. Então eles fazem essa encenação, eles desarmam ele e dizem, olha, a gente precisa levar vocês até o Carro Forte. Por que estar vestido de policial? Para não chamar a atenção das demais pessoas, das pessoas que estavam no mercado. Então eles vão até o Carro Forte e lá do Carro Forte, sim, André, eles tiram esses 4 milhões de reais e colocam em um carro, em um furgão, que inclusive foi abandonado na BR-290. Eu lembro que a gente mostrou ao vivo grande parte desse valor aqui no SBT Rio Grande, lá no dia 29 de dezembro. Lucas, então, pra gente entender, desses dois na tela, tem o da direita e o da esquerda, de preto, que são os vigilantes do Carro Forte. Qual que não tem nada a ver com o crime? Qual deles que não tem envolvimento com o crime, o da direita ou da esquerda? André, para ficar mais fácil, até não recordo agora a posição nas imagens, mas é o que os falsos policiais chegam e conversam com um deles, acabam cercando, é o que está envolvido. O que está ao lado esquerda, então, não está vinculado. Correto. E aí, o que aconteceu? Então, nesse momento, chega o falso policial e aqui, então, já em combinação. Então, esse que aparece, que ele conversa, é o que faz parte do grupo, correto? É o que faz parte do grupo, tá? É o que faz parte do grupo. Esse que está mexendo no caixa seria um funcionário normal, funcionário. né? Exatamente. O funcionário. Honesto. Seria o funcionário. Que aí é a operação que eles fazem, né? Tu tem que fazer uma operação na hora de fazer a troca, o abastecimento com dinheiro. Só que quem é o chefe da equipe de vigilância do Carro Forte, Lucas? É este primeiro que foi abordado? É esse primeiro, André. Ele, junto com um motorista do Carro Forte que permanece dentro do veículo blindado do lado de fora, não aparece nas imagens, são os dois vigilantes e envolvidos com os criminosos. Então, esses dois participam efetivamente da ação, até numa forma de omissão, na verdade, não oferecendo qualquer tipo de resistência. O motorista sequer apertou o botão do pânico, André. Tem um botão de pânico dentro do carro que pode emitir um alerta para a central e ele não fez isso, fingiu uma total normalidade. Então, mais um fator que chamou bastante a atenção dos policiais. Mas essa história que foi inventada pelo falso policial, que é o que está com a roupa clara, tá? Tá aqui ele chegando e ele avisa para esse comparsa, então, né? Ele avisa para o comparsa. Essa história que eles inventam de que um familiar estaria sendo sequestrado, qual que era o objetivo? Para que os outros integrantes, os honestos, digamos assim, do grupo de vigilantes acreditassem numa história e saíssem de dentro do supermercado, porque afinal de contas tudo é protocolo, né, Lucas? Então, André, como eram dois vigilantes, um estava envolvido com o grupo e o outro não estava, eles chegaram, abordaram esse que estava envolvido, disseram para ele que haviam sequestrado um familiar, para o outro colega não desconfiar. Então foi por isso que eles fizeram essa ação, esse falso sequestro, essa simulação de que teriam sequestrado algum familiar do vigilante. Um familiar do vigilante. Do vigilante. Tá. E aí eles conseguem, com esta simulação, levar todo mundo, ou seja, os vigilantes, incluindo o que era comparsa, lá de volta para o Carro Forte, correto? De onde eles pegam os 4 milhões de reais, colocam em outros veículos e fogem em direção a Porto Alegre. Muito bem, tá aí o momento então, aí outras imagens agora, outras imagens do lado de fora. Aí o Carro Forte, aí o momento que a polícia já... não, Aí tem o... Sim, ali já estava a polícia. Sim, aí já fazia parte do cerco policial.
né? Fazia parte do cerco policial. Isso foi no dia 29 de dezembro, por volta de 10 horas da manhã. Está aqui o carro forte. Eram 4 vigilantes no carro forte, me parece, Lucas. Isso. Um deles fazia parte, seria informante do grupo, correto? 2 deles, André, o motorista e também o que estava lá dentro. O motorista não aparece nas imagens e o que está lá dentro, que é esse rendido pelos criminosos, que é o segundo. Então, dos 4, 2 estavam envolvidos e esses 2 já estão presos. Então É que surgiu uma dúvida também, André, porque esse honesto, assim, esse funcionário que está mexendo no caixa eletrônico, ele parece tão calmo naquela situação que até as pessoas, não, esse aí também faz parte. Não, gente, é que eu acho que ele demorou para perceber a ação. E outra, ele estava olhando aquele monte de gente fardado ali, no começo ele deve ter pensado, não, é da polícia, né? Não, e o carro que ele chega, daqui a pouco a gente vai falar do carro. Mas um detalhe, este que é, olha ali, ó, ele chega com o equipamento carregado de dinheiro, esse é o honesto. E ele começa a fazer a operação para tirar o equipamento vazio e colocar novas cédulas para abastecer o caixa eletrônico. Para aí um pouquinho a imagem, só para a gente deixar bem claro. Nesse momento, o que acontece? Há uma simulação entre os falsos policiais e o comparsa deles, que é funcionário da empresa de vigilância. Eles fazendo essa simulação, eles conseguem convencer este daqui, que é honesto, a não seguir com a operação dele. Por isso, ele precisava ser algo forte, né? Alguma informação importante. Disseram para este vigilante que tinham sequestrado um familiar. E aí, por causa disso, este se convence da situação, afinal de contas, são policiais, e concorda em não fazer esta operação e leva todo mundo, sai todo mundo pro lado de fora, e aí entra a outra parte da operação. Tem até roteiro esse assalto. Não, é uma coisa... Foi um negócio ensaiado. E pensem, 50% dos integrantes, dos vigilantes do carro forte faziam parte, ou informantes da quadrilha, faziam parte da operação. Então, eles tinham que ter as ações deles, elas tinham que ser muito, digamos assim, reais, para conseguir convencer, né? Não só os colegas que estavam ali, mas também os equipamentos de gravação, para mostrar que eles agiram dentro de todos os protocolos, né, que são exigidos numa operação como essa. Quem a gente vai ouvir agora? O Lucas Abate. Lucas, a gente volta com o Lucas, porque o Lucas, obviamente, desde madrugada, acompanhando toda esta operação policial, conseguiu conversar com vários integrantes da polícia a respeito de toda essa investigação, não é mesmo, Lucas? E a gente tem um trecho do que nos contou o delegado João Paulo Abreu sobre a organização dessa quadrilha. Nos contou no local da prisão, a gente pode ouvir agora. É uma organização criminosa na acepção jurídica, né, do crime que existe. Então, existem núcleos que se destinam ao roubo de forma imediata, existem pessoas que proveram suporte logístico a esse grupo criminoso, então adquirindo capacetes, placas balísticas, roupas. Existem pessoas que locaram e apropriaram devidamente de carros em locadoras e forneceram para o grupo criminoso. Tá aí o policial explicando, portanto, né, dando uma ideia do quanto que a organização criminosa teve que montar, como disse o Glauco, todo um roteiro para conseguir executar o crime, e a polícia, depois da investigação nesta operação que prendeu 11 pessoas na manhã de hoje, Lucas. E o principal alvo dessa operação, líder da quadrilha, o Maurício Silva, que foi o preso agora conhecido como preso da churrasqueira, André. A polícia foi na casa dele cedo, fugiu por vários telhados e foi parar dentro de uma churrasqueira. E o delegado João Paulo de Abreu também nos contou como foi esse trabalho, essa busca de mais de 1h20 para encontrar o criminoso. Eu próprio já havia entrado e feito as edificações que estão ao fundo e o vizinho, né, que tem uma piscina lá em cima. Não esperávamos, né, justamente encontrá-lo dentro da churrasqueira. É nesse contexto que outras equipes foram chegando e, mais uma vez, né, alinhando, né, e nivelando o que já havia sido feito de buscas, né, e procedendo ali a busca em locais inusitados de que alguém poderia estar se escondendo. E confirma, na verdade, ele se escondendo dentro dessa churrasqueira.
E quem era esse preso, André? Qual era a participação dele no crime? É aquele primeiro vestido de falso policial que faz toda a abordagem. E a gente pode ouvir o que o delegado nos conta sobre a participação dele nesse assalto. A estatura dele, a complexão física, ela ratifica o nosso apontamento de que era ele aquele cara que desce da viatura falsa da Polícia Civil, que aborda o vigilante, né, o chefe de equipe, que inclusive foi preso ontem à noite. E ali, enfim, lógico, ele devidamente encaminhado com aquele chefe de equipe, acabam conseguindo subtrair aqueles milhões de reais que estavam no carro forte. Muito bem, 12h32, está aí o Lucas explicando para a gente, com o auxílio da investigação, como que tudo aconteceu, né, deste ataque Não dá para dizer que foi ataque a carro forte, não dá para dizer que foi ataque ao supermercado, nem ao caixa eletrônico, mas de toda uma armação para simular, né, uma série de situações para conseguir levar 4 milhões de reais do carro forte. Então, o Maurício Silva, que é o da churrasqueira que foi preso hoje, ele foi o primeiro a aparecer nessa imagem como falso policial, gente, porque até isso, ele vai aparecer agora. E uma outra dúvida que eu tenho, Lucas, se tu puder me responder, quer ver, vai aparecer esse aqui que foi preso hoje na churrasqueira. Esse aqui é o que foi preso hoje tentando fugir da polícia dentro da churrasqueira. É ele que comunica para o comparsa vigilante que algum familiar do vigilante tinha sido sequestrado. Isso tudo para convencer os demais colegas do vigilante que eles tinham que ir todo mundo para fora para poder levar o dinheiro. A minha dúvida, esses vigilantes, eles eram funcionários dessa empresa, eles já entraram para trabalhar nesta empresa sabendo o que iam fazer ou eles foram convencidos disso ao longo do tempo, Lucas? Algo que a polícia vai investigar a partir de agora, André. Com a prisão deles, até então sem antecedentes criminais, serão ouvidos agora para entender como que eles entraram nesse mundo da criminalidade. Mas um detalhe, um desses vigilantes, acredito que até o motorista, ele já trabalhou em outra empresa de carro forte que foi atacada diversas vezes, inclusive um ataque de grande repercussão aqui em Porto Alegre. Então a polícia também vai monitorar se já há bastante tempo, em outras situações, ele estava fornecendo algum tipo de informação privilegiada. Excelente trabalho, Lucas. E só para contextualizar, porque eu sei o que acontece antes e depois, um pouco antes dessa cena aqui, começa com o carro forte chegando, os dois... Entre eles, o chefe, ele era o chefe da equipe, mas era comparsa dos criminosos. Ele desce com o dinheiro, aí entram aqui, há toda essa encenação que eles conseguem botar para fora todo mundo. Só que um detalhe, enquanto que o carro forte encosta, chega um carro da Polícia Civil, um carro falso, com letreiros, logotipo, tudo falso. André. E aí descem esses policiais falsos de dentro do carro falso da polícia e então fazem toda essa encenação, voltam para o lado de fora, já tem uma Renegade preta que é chamada, dando apoio para os criminosos, passam para dentro da Renegade todas as caixas com o dinheiro e se vão embora, Lucas. E um detalhe curioso também sobre essa viatura falsa que foi usada. Fizeram tudo certinho, André. Só erraram num detalhe que agora eles vão poder estudar bastante na cadeia. No português. Botaram o acento no lugar errado na palavra polícia. Estava polícia. Polícia. Mais ou menos isso. Sério? E dos 4 milhões, André, quase todo o valor recuperado no mesmo dia, cerca de 80 mil reais que ainda não foram recuperados. Está que nem aqueles golpes que a gente recebe de mensagem, né? Que escreve o nome errado do banco. Nossa. Satader, né? Satader. A gente ri, mas... Olha, cada coisa que acontece, mas você vê essa imagem, tu olha para essa imagem, as pessoas que estavam aqui, né, na imagem que eu vi externa, as famílias comprando, guardando o rancho dentro do porta-malas, porque logo em seguida era o Réveillon, era dia 29 de dezembro, às 10 horas da manhã. Tudo acontecendo ali, tudo acontecendo normalmente. E qual foi o cuidado? O que eu imagino, né, Lucas e Glauco, os criminosos queriam fazer um grande roubo, mas queriam ser muito discretos, né? Muito discretos.
Porque percebam, não teve troca de tiros. Quem diz que não é policial, gente? Eu acho que tinha gente no supermercado que nem notou o que aconteceu ali. Não, e a imagem mostra isso, o pessoal cruzando. Imagina, tu sai do supermercado já pensando no Réveillon, quem é que vem, quem é que não vem, o que vão fazer, a lentilha, é o porco, porque tem que temperar. O pessoal não vai estar ligado que ele vai estar acontecendo às 10 da manhã, né? Um mega assalto, né? Um mega assalto. Então é isso que a polícia vai descobrir, como que foi toda essa articulação. O Lucas traz essa informação dizendo que o erro de português chamou a atenção da polícia, botaram policia, né? O acento no local no I errado. O que chamou a atenção, o outro comparsa, alguém foi preso ontem, né, Lucas? Dos vigilantes. Um dos vigilantes. Um dos vigilantes, não sei se é o motorista, então, porque o motorista chamou, olha o detalhe, só para encerrar aqui, o motorista chamou a atenção dos colegas que tinham uma renegade perseguindo. E aí, mas isso ele sabia, mas traz um ar de veracidade, né? E então isso chamou a atenção também durante a investigação, assim como o fato do dinheiro não estar acondicionado da maneira que deveria estar e deveria ter sido comunicada, né, à central lá da vigilância, que teria um problema na maneira de se guardar ali os equipamentos, enfim. Tudo isso foi chamando a atenção e a polícia, portanto, nessa operação de hoje, com 11 presos até o momento. Correto, Lucas? 11 presos, um foragido ainda sendo procurado pela polícia, André. Seguimos acompanhando, né, esta operação desses 4 milhões que foram roubados no dia 29 de dezembro em Guaíba, aqui na região metropolitana. Está aí as imagens de helicóptero, dezenas de policiais e a fuga de um dos criminosos que foi encontrado dentro de uma churrasqueira. Meio-dia, 38 minutos e atenção, mais de 800 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos no interior do estado. Tudo era vendido em mercados de Tucunduva, na região noroeste. E o Léo Bonesso tem os detalhes ao vivo pra gente, não é mesmo, Léozinho? Boa tarde. Oi, André, boa tarde, bem-vindo de volta. Obrigado pela homenagem André, no dia do meu aniversário, um presentão. Muito obrigado a cada um de vocês, fiquei muito feliz. Né? Muito obrigado. Faltou só o bolo agora, André, mas da tua parte trazer. Não, isso aí, quem tá de aniversário tem que receber. Bom, tá bom. Só não essa carne toda aí que aparece, isso aí também não, né? Hein, Léozinho? O que é isso, gente? Olha, a gente vê essas imagens aí, que coisa absurda. Hein, Léo? Que nojeira, hein, André? Deus que me Olha perdoe. só essas imagens, 800 quilos de alimentos impróprios foram apreendidos em uma força-tarefa na cidade. Foram fiscalizados, André, 4 estabelecimentos comerciais, sendo 3 mercados, e um deles era o abatedouro, um abatedouro da cidade. Como a gente pode ver na imagem, André, é tudo sem um local, não está num local adequado, falta de higiene. Segundo a força-tarefa, parte do alimento também era colocado em coisas de plástico, André, tipo uns baldes, onde eles eram armazenados. Aí, alimento, basicamente, a maior parte era de carne, mas tinha queijos, tinha embutidos, eram armazenados de forma inadequada, com validade vencida ou até mesmo sem a informação da validade. Como a gente pode ver, né, André, falta de higiene e até mesmo em estrutura totalmente irregular. Só de ver, André, dá um nojo, principalmente nesta hora. E tem uma imagem aí que eu vou pedir para colocar, André, é de uma barata. Sim, tá vendo? Isso mesmo, Aparece. em uma fiscalização em um aqui. Supermercado, até barata foi encontrada durante esta força-tarefa aí em Tucunduva. Olha só, André, que imagem, Léo. principalmente nessa hora aí do almoço. Deixa eu só ver o preço, peraí, só um pouquinho, porque olha só, eu não sei se aí o mercado tinha algum envolvimento. Ele quer saber se é barato. Eu quero ver a barata, o barato, se o preço é barato. Aqui, deixa eu pegar meu óculos aqui. Deixa-me ver. Pois o preço da linguiça aqui aparece, a toscana ali não aparece num cantinho o preço. Quem é que compra linguiça toscana? Mas deixa eu ver a quantidade. Volta ali um pouquinho para ver se aparece. Pessoal que... Acho que o preço diz 17 e uns quebradinhos. Não, a toscana 20. Essa tá 23,98. Aí é com ou sem barato? Não tá barato. Mas pode seguir agora na imagem. É que ela não participa, está. não aparece. Ali R$17, onde tem ali a mosca linguiça nobre, tá?
Aí, que curiosidade para ver o preço da carne. É que, na verdade, esse é o preço da linguiça, porque a carne, ela deve... Uma carne nobre, um entrecô, digamos assim, que está valendo o quê? 70, 80, né? Mais ou menos, 70, 80, entrecô. Outras carnes, aí valendo a média de 40, talvez o mercado vendesse, sei lá, cerca de R$25, talvez. Ou o mercado... Aí tu vai dizer, mas o mercado não sabia. Não tem o mercado não saber. O mercado não... ele tem obrigação de saber. Tem que ter a comprovação de origem, né? E aí aparece... Meu Deus, olha isso aí. Deixa... Aí, ó, para agora a imagem. Isso Olhem aí, aí. Os alimentos eram vendidos, boa parte, sem nota fiscal, então não tinha essa procedência. Esses estabelecimentos foram autuados, aqui, multados, e um deles foi, inclusive, fechado pela Vigilância em Saúde do município. Vale lembrar que constantemente a gente tem mostrado aqui no SBT Rio Grande esse tipo de fiscalização. Tá, a gente... Esses dias foi Seberi, no norte do estado, que fechou um mercado lá de tanta porcaria que tinha dentro. Só queria voltar àquela imagem, porque o pessoal diz assim, André, mas olha ali, ó, tem um carimbo. Vocês estão vendo que tem um carimbo aqui? Não sei se vocês conseguem identificar no televisor, quem está acompanhando, mas essa primeira carne maior à direita, aparece ali um carimbo, como se fosse aqueles carimbo, aquela tinta roxa do Ministério da Saúde, da fiscalização, vigilância, mas daqui a pouco até é falso. Tanto é que aparece borrado, que é justamente, né, para dar aquela impressão de que é uma carne, né, que passou por todos os controles e tudo mais. Portanto, essa operação que foi lá em Tucunduva. Quem é que é de Tucunduva? Mônica Rossi, né? Tucunduva, noroeste do estado. André, antes de eu encerrar, deixa eu te mostrar aqui, André. Agora há pouco deu um acidente, eu tô bem próximo do aeroporto aqui. Olha só, um acidente ao vivo aqui no SBT Rio Grande. A gente está mostrando um carro, André. O trânsito tá bem lento neste momento aqui no acesso ao aeroporto. Um carro trafegava em direção ao aeroporto e o pneu estourou e atingiu o motociclista que estava do outro lado, que caiu na hora. Foi uma pancada forte, André. Daqui da onde a gente está, a gente conseguiu escutar o barulho de tão forte que foi. O pneu voou. Só que detalhe, eu não consegui enxergar daqui o motorista. Eu não sei se ele parou, tá, André? Porque eu acho que ele continuou. Eu não vi se ele prestou socorro pro motociclista. Neste momento tem agentes da IPTC aqui, porque justamente está bem lento o trânsito aqui na região. É o carro branco que está parado, o pneu estourou, mas eu acho que foi só ar, né? Porque o pneu está ali e a gente vê que está furado, né? Tá ali, ó. Para aí, ó. Quer dizer, para a imagem não, é ao vivo. Diz para parar o trânsito. Aí já é demais. Então, atenção, gente, para quem meio-dia 44, isso em frente ao aeroporto, o Léo Bonesso está mostrando, inclusive, gente, o motoqueiro está sendo atendido nesse momento. Está sendo atendido ali. O carro preto está sendo atendido, inclusive, uma mulher que estava no carro atrás, André, desceu para ajudar, para prestar socorro. Vários outros carros pararam aqui para ajudar o motociclista, inclusive para chamar a IPTC, que chegou em questão de 5 minutos aqui, já que é um local de muito movimento, né, André? Qualquer batida, qualquer alteração no trânsito já deixa mais lento. Mas foi agora, a gente estava falando aqui no SBT Rio Grande e aconteceu esse acidente no deslocamento. Mas olha, André, foi uma pancada, deu para escutar, deu para ver, eu não sei se era o pneu, se era o aro de fato, mas deu para ver voando pro outro lado ali da pista. Pois é, e é isso que a gente não tem o detalhe, daqui a pouco talvez o Léo consiga, mas o pneu pode ter estourado, o deslocamento de ar pode ter jogado longe alguma peça. Me pareceu ser o pneu, tá, André? Vamos mostrar novamente. Mas o pneu está ali no carro. Ali, o pneu, gente, imagem André, eu não tenho certeza se é o carro da frente, tá? Mas tem um carro branco ali que está com o pneu vazio do lado esquerdo traseiro. Eu estou enxergando, tenta fechar mais um pouquinho. Me parece que e tem sentido, ali, ó, é o Logan branco. Tem na parte de trás o pneu traseiro esquerdo está vazio. Né? Isso, gente, a gente está fazendo aqui suposições, né? Porque isso aconteceu há pouco. Em frente ali à pista do Salgado Filho, a nossa equipe flagrou, né? O Leozinho está lá. E o trânsito, para quem está saindo de Porto Alegre, evite essa região, porque muita gente estaciona, a imagem vai mostrar, muita gente estaciona aí bem à esquerda para ver os aviões saindo e chegando. Isso é um ponto turístico também de Porto Alegre. Exatamente. Muita gente para aqui para ver, porque o fluxo de aviões
pousando é intenso, né, André? Principalmente, até agora tá chegando um avião bem pequenininho, ó. Então o pessoal para aqui justamente para ver. Mas, como eu disse, foi uma pancada muito forte, muito violenta, questão de 5 minutos atrás. Se possível, tentar ver com o pessoal da EPTC, até para uma prestação de serviço, uma curiosidade, o que às vezes um pneu, né, mal acondicionado, com calibragem errada, se é que foi de fato isso que aconteceu, para a gente compreender. O resultado é um motoqueiro que está ferido sendo atendido e nem mesmo o SAMU chegou ainda, porque faz pouquinho tempo. E olha, parece que o cara está ferido mesmo. O que a gente sabe até agora é que teria voado talvez de um carro ou pneu que estourou algum objeto que atingiu este motoqueiro, mas daqui a pouco a gente traz, ou mesmo amanhã, mas a prestação de serviço ela é bem importante, porque tem muito motorista que acha às vezes assim, para que calibrar, não sei o quê, não tem importância, tem muita importância, a sua segurança e das outras pessoas também. Obrigado, Léo Bonesso. Portanto, quem está saindo de Porto Alegre, evite sair pelo aeroporto Salgado Filho, 12h47. E a gente volta para a redação, porque o Glauco vai falar de outra pancadaria. A gente falou há pouco lá em Panambi, foi? Panambi, que teve briga de escola, de estudantes. Antes foi. E agora tem outra briga de escola na hora do recreio. Que isso, Glauco? Aonde que foi isso, Glauco? Capão da Canoa. Parece que está virando disciplina, ou melhor, indisciplina nas escolas, porque está acontecendo num monte de colégio que a gente está mostrando, como eu mencionei antes, né? Neste caso aí, Capão da Canoa, a gente vê um monte de gente naquele agarra-agarra, puxa cabelo, é professor, é amigo tentando apartar. Isso foi na Escola Estadual Luiz Moschetti, como eu disse antes, em Capão da Canoa. De acordo com a direção da escola, duas meninas estavam brigando e já tinham um certo atrito anterior. Se encontraram no intervalo e começaram a discutir e o desfecho foi esse aí, da pior forma possível. Agora, a escola também comunicou o seguinte, ó. Essas brigonas foram suspensas, estão suspensas por 3 dias das aulas como forma de, quem sabe, educar, para elas aprenderem, não façam mais isso. Agora, surpresa, André, sabe por que elas estavam brigando? Glauco, pela frase eu acho que eu já descobri. Eu achei que sem óculos o André não conseguia ler. Pois é, mas aí eu tô num ângulo aqui que eu... Isso mesmo. Não me diz. É que a gente lê, mesmo lendo, é difícil de entender, de acreditar também. Sim, por causa de menino. Tava brigando por causa do Dom Juan. Gente, mas que falta de... Não, Glauco, sem noção. Vou te dizer uma coisa. A gente pode até... As pessoas às vezes comentam assim, mas briga em colégio é coisa mais comum acontecer. Mas olha, até pode ser que briga, né? Assim, não digo comum, mas acontece desde sempre, né? Desde sempre. Agora, tem algumas diferenças muito grandes. Primeiro, as brigas quando aconteciam, mas Deus o livre acontecer dentro do colégio. Sim. Elas aconteciam, tanto é que era tudo assim, ó, te pego na saída. Porque dentro da escola não dava certo, porque dava confusão, né? Sim. A questão da disciplina, gente, não adianta. Não vou entrar nessa discussão, nessa polêmica, mas há muitas diferenças aí. Agora, isso é importante pra gente, Glauco, analisar de fato o que acontece. Porque hoje nós temos telefone celular, hoje nós temos uma câmera na mão de praticamente todo mundo. Então, as coisas são documentadas. A gente percebe toda a extensão de uma confusão quando acontece dentro de uma escola e as razões, né? Então, são várias questões que a gente pode analisar numa imagem quando a gente vê. Mas não é novo. De fato, não é novo. Mas isso traz muita informação. Aonde brigam, por que brigam, do que, por quê, aquelas coisas todas. E mais, o que é feito, o que uma escola hoje pode fazer quando tem gente brigando? Porque aí a gente entra numa outra polêmica. Né? Quando é escola privada, quando é escola pública, como conduzir isso, né? E aí, por aí vai. Mas está aí feito o registro, mais essa confusão por causa de um menino. A escola praticamente parou por causa disso. A pergunta que fica, onde é que está o diálogo, meu amigo Glauco? Não, e a questão da lacração, né? Que a gurizada, os jovens tanto falam, né? Vai parar na rede social, depois eles lacram. Porque tem a turminha do fulano contra a turminha do ciclano. E isso é bom as escolas ficarem de olho também. A gente sabe onde é que também pode chegar. Isso. 12h51. E atenção, a polícia começou a analisar celulares, computadores e documentos apreendidos na Prefeitura de Torres, recolhidos numa operação que apura fraude
na contratação do serviço de limpeza urbana com jato de água. A limpeza da cidade com jato de água. E agora a suspeita de rolo nisso? Tem rolo nisso daí, Leozinho? André, a polícia investiga uma quadrilha que negociava e fraudava licitações públicas, especificamente o serviço de limpeza urbana com jato de água. Houve buscas em Torres e Canoas. Segundo a investigação, empresários tentavam burlar licitações, criando concorrentes falsos para embolsar o dinheiro público com facilidade. A prefeitura disse em nota que está colaborando com a investigação e que suspendeu o serviço da empresa. A polícia também quer saber agora, André, a procedência de R$17 mil apreendidos na casa de um dos empresários suspeitos. Ele não soube explicar de onde saiu o dinheiro. Assim que foi feita a denúncia por parte de uma das empresas participantes da licitação, a prefeitura então suspendeu o contrato em Torres, André. Muito bem, seguimos acompanhando também este assunto, né? Afinal de contas, dinheiro público. Meio-dia 52 minutos, meio-dia 52. Gente, nesta época do ano, a tendência é a gente passar mais tempo em família, né? Com aqueles que nós amamos. Em frente à lareira, na roda de um chimarrão, né? Para o cafezinho, o jantar, sim, sempre com todos os cuidados, que a gente já sabe muito bem. Agora, para esses momentos, a gente tem que achar receitas e roteiros, não é, que caiam no gosto de todos. E aí é que entram os produtos da Biscoitos Zezé, que eu sou simplesmente apaixonado pelos biscoitos da Zezé. É impossível resistir. Aqui o mignonzinho, ó. Eu já disse, na minha época era vovó sentada, né? Era o nome do biscoito, que é o mignon da Zezé. Muita gente gosta de tomar com chimarrão, ou então o pão de mel. O pão de mel, gente, o pão de mel é um sucesso. É uma coisa impressionante. Sempre que eu mostro pão de mel aqui, vem uma chuva de mensagem. Guarda pra mim, guarda pra mim, guarda pra mim. Eu tenho um só. Quase que eu tenho que fazer um sorteio. Um pão de mel de sobremesa ou um folhado doce para acompanhar o cafezinho. Tá aqui, folhado de maçã e canela. Além disso, tem a linha Snacks com petisque, tem o Tex-Mex e o mignon aromatizado, que é sucesso entre as crianças e adolescentes. Bom, eu não ia ter espaço para colocar, afinal de contas são mais de 50 produtos, tem as massas da Zezé. Enfim, para receitas, tem também o Biscoito Maria, a linha Massas, Batata Palha e muito mais. Deixe o seu inverno mais gostoso com os produtos da Biscoito Zezé. Zezé é carinho que vem de família há mais de 50 anos. Os biscoitos da Zezé podem ser encontrados em diversos atacados, supermercados e mini-mercados aqui no Rio Grande do Sul e também em outros estados. Santa Catarina, eu vim em Santa Catarina, redigiar-se um monte de biscoitos da Zezé. Então, garanta o seu biscoito da Zezé, agora na Fena Doce em Pelotas. Se Deus quiser, eu vou conseguir a Pelotas e eu quero conhecer os nossos amigos da Biscoito Zezé. Eu tenho um carinho muito grande, sabe? E eu vejo na estrada um caminhão da Zezé, olha o caminhão da Zezé passando. Biscoito Zezé, o biscoito que reúne a família. Muito bem, agora vamos à revelação. Atenção, suspense, o que vai acontecer? Tá ali o rapaz, o cavalinho, ele pega, levanta o fogão. E o que vai acontecer, Glauco? O fogão vai cair no pé dele, o cavalo vai sair andando, ou um rato vai sair do forno? Eu já disse, o rato vai sair do forno e o fogão vai cair no pé dele. Eu vou te dizer o seguinte, ó, se eu fosse apostar, Mr. Jack Bet, eu tava em ruínas, porque eu erro sempre. O que eu disse é que um rato ia aparecer ali, tá? Só que não é. Vamos largar a imagem aí, porque você vai ver o que acontece neste evento, neste fato aí. Olha só. O forno foi aberto e não saiu nada. Não tem rato. Esquece o rato. Tira o rato. Tá. Mas não é o fogão que cai também. Olha aí, olha o que vai acontecer. Olha aí. Deixou o cara na mão, rapaz. Ligou o automático e foi embora, rapaz. Só o cavalinho. Olha, essa é uma imagem que viralizou na internet. A gente não sabe exatamente onde aconteceu, mas o fato é que o cavalo olhou para aquele fogão e disse, não, esse peso eu não vou levar, fica contigo, eu vou embora, rapaz. E o cavalinho, né? Deu no pé, quer dizer, deu na pata.
E ele achou assim, bom, já botou em cima, agora o negócio é ir pro próximo, né? Que é o cavalo de padeiro, né? E aquela história, tem que sair atrás para buscar o cavalo. E eu digo, olha aqui, vou te dizer uma coisa, que às vezes não é muito fácil, porque quando um bicho desse sai correndo, vou te dizer, e é um perigo. Eu já vi um cavalo disparado com uma carroça assim, não tinha ninguém em cima, e a gente não sabe onde é que vai parar, né? Perigo. A sorte é que não tem muito movimento ali, pelo jeito. É, nesse local não, mas eu vi isso na Zona Sul faz uns 6, 7 anos atrás, assustador. Tá aí revelado então, não tinha rato e não caiu no pé de ninguém, mas o cavalo deu no pé. Deu no pé. Deu no pé. Deixou ele na mão. E lá se foi o rapaz atrás, coitado. E o passinho apressado. Hein? Eu quero saber se o fogão ele foi buscar e esqueceu. Passinho curto. 12h 57 minutos e atenção, porque as obras de ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre ou Aeroporto Internacional de Porto Alegre foram entregues agora de manhã pela Fraport. O repórter Léo Bonesso está lá e traz outros detalhes, não é mesmo, Léo? Isso mesmo, André. O mais próximo da pista que eu posso chegar é deste local, mas a gente já consegue ver os aviões pousando aqui na pista ampliada. Um avião chegando agora, um avião de porte menor. Essa é uma ampliação que era aguardada há mais de 2 décadas, foi liberada para pousos e decolagens, agora para aviões de grande porte. O traçado da pista foi ampliado, André, em 920 metros, passando de 2.280 metros para 3.200 metros e um investimento de mais de 130 milhões de reais. A expansão será um diferencial para a indústria gaúcha, que hoje precisa transportar a maior parte da sua produção por rodovia até São Paulo e agora vai poder fazer por via aérea ao destino até mesmo no exterior. A obra de ampliação teve início em 2018, mas foi finalizada em março deste ano. E como você disse, agora entregue oficialmente, né? Apesar desde quinta-feira da semana passada, o local já estava recebendo pousos e também fazendo pousos e decolagens, mas agora então esta abertura, essa inauguração oficial. E como eu disse, a partir de agora, então, com essa ampliação de mais de 900 metros, aviões de grande porte vão poder decolar aqui em Porto Alegre, justamente para ajudar na questão da indústria e até mesmo no turismo, que é a grande expectativa a partir de agora, André. É verdade, Léo. E tudo isso, para a construção da pista, foi necessária a retirada de muitas famílias nesse local. E o Fala Comunidade... Tá? Mais de 1.000 famílias. Mais de 1.000 famílias. E o Fala Comunidade, Léo, fica aqui comigo, Léo. Porque o Fala Comunidade mostra como vivem essas famílias que saíram da Vila Dique, aqui em Porto Alegre, pertinho onde está o Léo Bonesso, após a ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho, que finalmente, então, foi entregue. O nosso colega Rafael Cavalheiro foi até o bairro Rubem Berta para mostrar como eles estão. Chega mais, Rafa! Beleza, pessoal? O Fala Comunidade está na zona norte de Porto Alegre. Estamos aqui no conjunto habitacional Porto Novo. Olha só, hein? Aqui são centenas de famílias que vieram ali da área do Aeroporto Salgado Filho. E entre essas famílias está aqui comigo a dona Paola Conso, que a gente vai conhecer um pouquinho da história dela nesses 12 anos morando aqui no condomínio, né? Como é que foi o processo de mudança da área lá do aeroporto que você morava? O processo de mudança lá foi de forma gradual, né? As famílias foram removidas aos poucos, conforme a prefeitura ia entregando as casas aqui, as famílias vinham ocupando seu espaço. Lá na vila tinha um córrego atrás, de um lado, que toda vez que chovia aquilo alagava, então juntava muito lixo, juntava muito rato, era uma condição de vida assim que não era saudável, né? Não fazia bem para nossa saúde. Então essa mudança nos trouxe uma qualidade de vida bem melhor. Algumas famílias perderam na questão de espaço, né? Tinham terrenos maiores, foi uma mudança bem válida para todos nós. E é um lugar bem tranquilo de se morar. Obrigado, Rafa Cavalheiro. 1h e 1 minuto. O SBT Rio Grande está terminando. Muito obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra. Fique agora com o blocão, baita bloco do esporte. Até amanhã.
Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro. Saque instantâneo. Gente, morri, mas passo bem. Tava correndo e veio um aviso aqui de que tem Super Bloco do Esporte amanhã. Que... Tô chegando em casa só agora. A minha vida é competitiva, rapaz. Mas que isso, Blocão do Esporte? Uhul! Amanhã! Sério, meu? Ai, meu Deus, Marley, amanhã Blocão do Esporte, Marley. Blocão do Esporte, cara. Blocão do Esporte, meu. Vi, amanhã tem Blocão do Esporte no SBT, sabia? Não sabia, não. Então fica sabendo. Olho no SBT, nada de computador, joguinho. Namorar também não. Blocão do Esporte. Tá, aí é demais. Com licença. Vovô vai nanar, descansar. Até o dia, né? Vou fechar os olhos. Boa noite. Hoje é a tal da Super Terça. Não é Super Terça? SBT? É quarta. Hoje é quarta. Rapaz, hoje é o Blocão do Esporte. Bora lá. O sol acabou de nascer na fazendinha 7h15 da manhã e eu só sei de uma coisa. Hoje tem o Super Bloco, o Blocão do Esporte. Isso mesmo, hein? Rapaz. E estamos aqui pro Super Bloco de Esportes. Meu amigo Matheus Schenck. Hoje é o dia. Chegou. Sim, na verdade é um dos dias, né? Porque hoje tem, por exemplo, a final da Conference League, daqui a pouquinho, o Roma e Feyenoord. E sábado tem... Feyenoord Rotterdam. Hã? Com Feyenoord Rotterdam. É isso aí, Feyenoord Rotterdam. Contra a Associação Esportiva Roma, lá em Tirana, capital da Albânia. E no sábado tem em Paris a final da Liga. Champions. Quer que eu cante ou não? Vai. Champions! O André não gostou. Fica quieto, André. Pior que ele tá ali mesmo, né? Tá aqui atrás. Tá ali atrás. Mas a gente tem um super convidado para falar de Champions e de Conference. É ou não é? Vamos lá, então. Então tá. Vamos chamar João Venturi, direto de Paris. Vamos falar com ele. O nosso convidado especial... Não vou falar sotaque francês, não. João Venturi, muito boa tarde para você. O repórter geralmente conta o clima, né? Como é que tá o clima para a final, mas eu vou te perguntar um outro negócio. Ô, João, como é que é estar na cidade da final, a cidade onde vai rolar a grande decisão da Europa no sábado? Oi, João. Bonjour, Matheus, bonjour, Glauco, bonjour a tout le monde que está com a gente aqui no SBT. É um prazer estar falando com todo o Rio Grande do Sul. Não tem como tá ruim em Paris, né? Vamos falar bem a verdade aqui, estar em Paris é uma maravilha. Vai ter a final da Liga dos Campeões no sábado, tá rolando o Roland Garros. Então a cidade tá fervendo de vez, né? De um lado ou de outro, a cidade tá lotada de turistas. Pouco a pouco, turistas ingleses e espanhóis também começam a chegar aqui em Paris. E olha, eu vou mostrar pra vocês um negócio que eu recebi de um torcedor do Liverpool. Olha aqui, ó. Vamos ver. Um chapeuzinho, Alele Rouge. Vamos vermelhos, né? Na tradução, Liverpool Champions, final Paris 2022. Isso aqui é um gorro, como se fosse um chapéu... É o chapéu que o francês usa, um tradicional aí. E aí eles acabaram me dando, eu falei que eu ia mostrar ao vivo. E como eu sou um repórter de palavra, tá aqui o chapéu. Isso aqui é o que o pessoal já tá preparando. Enfim, os torcedores ingleses já começam a chegar aqui. Há uma expectativa de que 60 mil torcedores do Liverpool venham até a Paris para acompanhar essa final. Mas se a gente olhar que o Stade de France tem capacidade para 80 mil, sendo que 20 mil serão destinados à torcida do Liverpool, 20 mil para a torcida do Real Madrid,
tem muita gente que vai ficar do lado de fora, tá vindo para cá para assistir nos bares, assistir no entorno do Stade de France e apostando que o time vai sair campeão para ir de fato fazer a comemoração na cidade que sediou a final da Liga dos Campeões. Um jogaço de bola no sábado, as equipes ainda estão nas suas cidades, ainda estão em Liverpool, estão em Madrid. A previsão é de que eles viajem aqui para a capital francesa só amanhã à noite. Devem treinar ainda amanhã, né, descansar e aí viaja no final do dia, vem para cá, descansa, porque na sexta-feira, por protocolo, eles precisam já estar no estádio que vai ser a final da Copa, para a final da Copa da Liga dos Campeões e para fazer o reconhecimento de gramado. Então, é uma semana cheia para que eles se preparem, para que eles descansem, principalmente depois de uma temporada apertada, o calendário cheio também. Então é uma semana aí decisiva para recuperar quem ainda não está 100%, porque é o jogo que fecha a temporada na Europa e é o jogo mais importante da temporada, né? É a final da Liga dos Campeões. Se a gente vê aí o Real Madrid chegando empolgado porque foi campeão espanhol, e o Liverpool, que ganhou 2 Copas só nessa temporada. No final de semana passado, perdeu o título do Campeonato Inglês por 1 pontinho para o Manchester City. E agora que é o 3º título da temporada, o que para muita gente, esse Liverpool é o time do momento na Europa aqui, porque chegou forte para brigar pelos 4 títulos, 4 campeonatos que disputou. Venceu 2, perdeu 1, tem a chance de levar o 3º. E para nós do SBT é um privilégio exibir esse jogo ao vivo para o Brasil inteiro. É verdade. Essa que é a maior final da história da Liga dos Campeões, amigo. Pois é. Ô, João, eu estava justamente prestando atenção em você falar aí das decisões nacionais, né? O Real Madrid foi campeão espanhol com uma certa folga, campeão com alguma antecedência, e o Liverpool teve essa frustração no último dia do Campeonato Inglês. E o Real Madrid chegou na final com muita emoção, né? Contra o PSG, contra o Manchester City, vitórias nos minutos finais. Dá para dizer que o Real chega um pouquinho melhor ou eu estaria exagerando? Eu acho que o caminho do Real até a final foi mais difícil. O Real precisou se provar mais vezes. E a camisa do Real Madrid levou o time até a final da Champions League mais uma vez. A gente viu isso no jogo contra o Chelsea, a gente viu isso no jogo contra o Manchester City, o jogo contra o Sporting, que foi nas oitavas... Desculpa, o Sporting eu tô confundindo com o Manchester City, mas o Real Madrid teve um caminho com adversários mais pesados. Ele precisou se provar mais, ele chega mais carimbado para essa decisão. O Liverpool... Dá pra gente dizer que teve um caminho um pouco mais fácil, que não tenha sido tão fácil assim, mas foi um pouco mais fácil do que teve o Real Madrid. Só que é um jogo, são 90 minutos. O que aconteceu no Real Madrid nessa temporada, que a gente em Madrid ouve o tempo todo falar da remontada, que são as viradas que o time conseguiu ao longo da Champions League, isso porque são 2 jogos, né? Às vezes foi bem fora, mas não foi tão bem em casa. Então agora é um jogo só, são 90 minutos. A camisa do Real Madrid, ela joga sozinha, ela pesa. O adversário, quando tá... Isso eu posso falar, porque assim, eu estive em campo, do lado de fora, claro, mas podendo acompanhar na transmissão da cobertura da Champions League para o SBT, e a gente vê como o adversário que enfrenta o Real Madrid respeita o Real Madrid, mas respeita demais. Isso é nítido e se pode sentir em campo. Mas o Liverpool também tem muita tradição. E o Liverpool tem uma coisa nessa temporada... que o Klopp tem nas mãos. O Jürgen Klopp, o que ele vem fazendo nessa temporada é um absurdo. Para muita gente é o maior Liverpool da história, o maior Liverpool de todos os tempos. Porque ele não tem tantos recursos como tem o Manchester City, por exemplo, um adversário inglês. Mas o que ele conseguiu fazer nessa temporada foi tão bom quanto, se não melhor do que o Manchester City. Embora tenham perdido o título do Campeonato Inglês, mas quando se enfrentaram nas Copas, o Liverpool foi melhor. E o Guardiola reconheceu isso, inclusive. Falou que o time mais difícil que ele já enfrentou em toda a carreira dele é justamente o Liverpool. Então é muito imprevisível a gente apostar quem pode levar essa Champions. Os 2 já foram campeões jogando aqui em Paris, os 2 têm tradição nesse tipo de competição. Então assim, o que não dá para duvidar, o que é certo, não deixa dúvida, é que essa é sim a maior final da história da Liga dos Campeões. E o que vai acontecer no Stade de France no sábado,
Meus amigos, Eita. só o SBT vai mostrar ao vivo para todo o Brasil no sábado. E eu tenho um ciúminho bom do Venturi. Imagina estar ali pertinho. Para quem viu 2017 o Real Madrid jogando contra o Grêmio, é outro esporte. Eles jogam de uma outra forma. Enfim, mas olha só, jogão de bola, Venturi, não precisa esperar até sábado, né? Hoje já tem jogão de bola aqui na tela do SBT. O que dá para esperar da Conference League? Venturi? Sabe o que é legal? Que o SBT ele se transformou na casa do futebol brasileiro, né? A gente vai transmitir no sábado a final da Liga dos Campeões, que é o principal torneio de clubes da Europa. Na semana passada, o SBT transmitiu a final da Liga Europa, que é o segundo maior torneio de clubes da Europa, e hoje a Conference League, que é o terceiro principal torneio de clubes aqui da Europa. Então, torneios de clubes na Europa, a coisa grande é aqui com a gente no SBT. E hoje, a primeira edição da final da Conference League, Feyenoord e Roma. O Roma é um time bastante tradicional, mas faz muito tempo que não é campeão. Faz 14 anos a última vez que o Roma ganhou alguma coisa, que foi verdade. A Copa Itália. Tem o José Mourinho no comando. O Mourinho falou Mourinho que já foi campeão da Champions, já foi campeão da Liga Europa, disse que vai encarar essa decisão com a mesma importância que foi os outros dois campeonatos e que o Roma precisa vencer porque faz muito tempo que a Roma não ganha um título. Mas o Feyenoord tem tradição, o Feyenoord já foi campeão da Liga Europa, já 2 vezes, já foi campeão da Liga dos Campeões, já foi campeão holandês 15 vezes. Então é um confronto muito interessante que acontece lá em Tirana, na Albânia. O SBT vai mostrar ao vivo também para todo o Brasil. Mas o que esperar de um jogo como esse, em Feyenoord, os holandeses que também tem toda essa coisa quente no sangue, né? A gente pôde acompanhar alguns jogos lá durante a Liga dos Campeões, os torcedores holandeses, eles são realmente fanáticos contra a Roma, que, enfim, dispensa comentários. Os italianos a gente conhece muito bem como são. Então, é um duelo muito interessante, vale muito a pena a gente ficar de olho. E aqui no SBT TV aberta, ao vivo para todo o Brasil. Olha, uma tarde de luxo hoje aqui no SBT. Valeu, então, João Venturi. Olha, aproveite bem, curta bastante. Quem vai estar na audiência do SBT hoje é nada mais, nada menos que um tal de Paulo Roberto Falcão. Disseram que é rei de Roma, só isso. Venturi, muito obrigado, bom trabalho por aí, tá? E não esqueça, se conseguir uma boininha, para nós é boina esse chapéu aí, manda um pra gente aí, tá? Um abração. Valeu, é uma boina, pra mim é boina também, eu sou de Santa Catarina, então pra mim também vai como boina, tá tudo certo. Um abraço, gente, bom programa pra vocês. Valeu, então. Mas a gente tava falando em jogão, vamos falar de mais jogão. Gols. Vários jogões, olha aí, põe na tela, vários gols, põe. Nem só de goleada do Inter se fez a noite de Copa Sul-Americana. No mesmo grupo do Colorado, Medellín e Guairenha empataram por 1-1, o que eliminou os paraguaios. Com isso, a classificação final ficou assim. Inter primeiro e único a passar de fase nessa chave, na frente do Guairenha. Outros 2 brasileiros avançaram ontem, ambos empatando por 1-1. O Santos suou, mas passou. Esse 1-1 com o Banfield na Vila Belmiro. Já o Atlético Goianiense se classificou no Equador, com o mesmo empate contra a LDU. Agora a Libertadores. O Palmeiras venceu mais uma e se tornou o melhor time da história da fase de grupos, com 100% de aproveitamento e 25 gols marcados. Ontem, 4-1 no Táchira da Venezuela. Já o Flamengo passou em primeiro também, mas só com 2-1 sobre o Sporting Cristal do Peru. Quem se deu mal foi o Bragantino, que levou 3-0 do Nacional no Uruguai e ficou na lanterninha do grupo. O Nacional vai para a Sul-Americana e pode até ser adversário do Inter. A gente falou do Inter e, claro, vamos conferir os gols. Hoje nós temos tempo, né? Temos tempo porque tem bastante tempo ainda. Vai contando aí. Haja gol do Dourado, hein, seu Glauco? 5-1. Pois é, descobriram que o Dourado não é volante. E o nosso Luciano, que é o editor-chefe, que é colorado fanático, tá aqui. É Dourado, agora é centroavante. Resolveu tudo. Olha aí. Calma. Calma. Não? Calma. Ah, tá, desculpa. Calma. A gente tem que falar também que teve essa falha na zaga, olha aí, ó. Acontece, né? Aconteceu de novo. Falhou o Daniel? Não, acho que não. Acho que foi falha da zaga, né? Ali, né? Falha da defesa. Mas vamos falar de ataque, vamos falar de coisa boa. O Taison entrou no segundo tempo e entrou muito bem, né? Entrou no lugar do Maurício, que saiu com entorse no tornozelo. Isso é um problema, inclusive, né? A gente ainda não sabe a extensão dessa lesão do Maurício. Mas o Taison entrou muito bem, deu passe para 2 gols. O Inter finalmente aproveitou os escanteios, né? Pelo menos um.
o Inter cria muito, tem muito escanteio. Ontem foram 15 escanteios e pouquíssimo vinha sendo aproveitado. Ontem o Inter conseguiu aproveitar. O Dourado teve uma noite mágica. Ontem o Dourado estava virado para a lua. 3 gols. 3 gols. Ele não tinha feito nem 2 no mesmo jogo na vida. Ontem fez logo 3. E o Estevão fechou a conta, né? Jogador da base que começou sendo muito criticado pelo torcedor. Ontem também deslanchou, fez o 5-1. Deixa eu só te chamar um detalhe. Chama. Print do Twitter, separem aí pra nós. Print do Twitter. A gente separou uma corneta. Olha aí. Quem é esse aí? Glauco Paza 1. Mas que barbaridade. O cara tá stalkeando a rede social dos outros, rapaz. Se o Dourado é atacante, Daniel, não seria um bom lateral? A ver, mas que corneta. O cara fez 3 gols. Tá, então eu vou te dizer o seguinte. Wesley pode ser um baita de um zagueiro. Não, tá brincando comigo. Por que não? O cara tem altura, em posição, ele não consegue fazer gol, de repente tá de sacanagem comigo. Tá brincando comigo. Vamos fazer o seguinte, deixa o Dourado falar, porque ele foi muito criticado. Calou a boca dos Glauco Pazas do Twitter. Fala aí, Dourado. Antes do Mano chegar, eu tinha jogado pouco. E mesmo assim eu era o mais vaiado, mais cobrado. Pelo meu tempo de casa, então é normal. E só jogando e atuando que eu poderia mudar essa situação. E acho que venho, não só nesse jogo, mas outros jogos eu venho fazendo a minha função bem. E com as vitórias e com a invencibilidade também ajuda. Acho que o time tá bem postado em campo e isso é feito da comissão do Mano que chegou. Pois é, tu viu o que rolou na rede social? O que rolou na rede social? Põe o meme do Dourado aí. O quê? Olha o Dourado aí. É o Falcão, né? Mas que coisa. Mas vocês são muito corneteiros, né? Somos? É. Podemos chamar mais um corneteiro para essa roda, não? Pode, claro. Sabe de quem eu estou falando? De quem? Luiz Carlos Reck também deixou o comentário dele gravado pra gente. Oi, Reck. Grêmio e Internacional fizeram a mesma quantidade de gols. O Inter sofreu 1 do 9 de outubro e esse 1 foi complicado, porque o Inter só foi fazer o seu segundo gol no segundo tempo contra o 9 de outubro, ajudado por uma vitória do Independiente de Medellín, que ganhava naquele momento em que o jogo estava 1. Não deu tanto problema no Beira-Rio de burburinhos e tal, mas o Inter ouviu vaias no intervalo. Depois o torcedor voltou a ajudar e o Internacional fez 2-1 na arrancada do segundo tempo, fez 3-1 com um gol contra. O 9 de outubro teve um jogador expulso, aí tudo se facilitou. Na noite de Rodrigo Dourado, que em 303 jogos com a camisa do Internacional, nunca havia marcado 3 gols, nem 2 gols sequer. Agora se consolida como titular da camisa 5 e na frente o Inter tem que resolver o problema de perder tantos gols. Não pode, com 15 escanteios, o Inter não fazer um gol de cabeça. Tem que melhorar na pontaria, que é ruim do David, que começa a comprometer a sua titularidade. Para isso, está sendo preparado Tyson. Ontem, Cadorini já apareceu como centroavante, Estevão entrou muito bem e fez o 5º gol e Dourado fez as pazes com a torcida. O Internacional tem 63,63% de aproveitamento nesses 11 jogos de invencibilidade e já tem o que celebrar em cima disso. O Grêmio fez 5-0 no Glória de Vacaria porque fez 2 gols cedo e apareceram as velhas preocupações com Benítez e Thiago Santos que não conseguem dar resposta. O Grêmio jogou no 3-5-2, pode repetir esse esquema contra o Vila Nova lá em Goiânia, só que daí com o acréscimo de Galhardo no lugar do atrapalhado Rodrigues. Se Benítez e Thiago Santos não conseguem jogar contra o Glória de Vacaria, também são velhas preocupações. Coisas boas, coisas ruins em Grêmio e Internacional. Para o Grêmio, mais uma coisa boa. Na Série B, o CRB ganhou e lá em Pernambuco do Sport Recife. Agora é vencer o Vila Nova e ficar chulhando um tropeço de Novo Horizontino e Vasco. Então, há o que se celebrar e há o que se salientar também de preocupações. O presidente do Grêmio admitiu ontem que não tem din-din para contratar. Anunciou praticamente a contratação do Guilherme e ainda não sabe o que vai fazer com Tassiano. Grande abraço, amigos do SBT, Glauco, Matheus, André. Valeu! Valeu pro Reck, hein? Valeu, Reck. E a gente já pode chamar os gols, né? Porque são 5, a gente tem que correr. Gols. Chama. Gols do Grêmio. Abre a porta e chama ele. Gols! Ô, empolgou ou não empolgou? Não, só um pouquinho. Tô brincando. Com todo respeito ao Glória. Não, olha aí. Mas até o Janderson fez gol de bicicleta, rapaz. Pois então, a redenção dos rejeitados. No caso do Inter teve, no caso do Grêmio também, né? Porque o Janderson foi muito bem, Campaz foi bem. Era aniversário do Campaz, então era dia especial, né?
22 aninhos para o Campas É fazer esse verdade. gol aí. Depois o Janderson fez o terceiro numa belíssima bike. Será que ele vai conseguir repetir alguma coisa assim no restante Que do ano? golaço, Não né? sei. Depois o Varela e o Ricardinho fecharam a conta, 5-0, mas a grande notícia da noite foi o Kahneman, tá? A grande notícia é pro Grêmio verdade. da noite foi o Kahneman. É verdade. Voltou a jogar, atuou até metade do segundo tempo. Já cria-se uma expectativa de que volte a ser titular também no domingo contra o Vila Nova. E é um jogador que foi muito celebrado, né? Porque o Roger falou que ele incendiou o vestiário. O Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, também falou que o Kahneman tem uma figura muito importante no vestiário. É o cara do Grêmio nesse momento, é o Kahneman. Pois é daqueles jogadores que o cara que está acomodado olha no vestiário, a forma como ele se entrega e fica constrangido de não se entregar também. Verdade. Então, é um líder, tá aí, ó, tirando foto. Ele fez questão de atender Com o o pessoal do torcedor, Glória né? também, ó. É, claro, é um ídolo, sem dúvida nenhuma. Né? É tipo o Glauco Paz da SBT. Exato, eu não quis falar isso aí, eu só não hablo castelhano. Sim, Exato. por supuesto. Também não tá na mesma forma, né? Não, eu tô melhor. Tá Cara, bom, eu não tá venho bom. de lesão. Tá bom. Tentamos te chamar só a Sonorinha, rapidinho, Sonorinha. A entrevista do Roger Machado sobre o Kahneman. Rapidão, vai. A liderança do Kahneman ela é inegável, né? Hoje ele incendiou o nosso vestiário e o campo. Né? Sem dúvida, como eu disse, fizemos vários papéis. Né? O Janderson mais solto no ataque, né? Também é resultado de três centrais por trás defensivamente. Né? Isso é importante, sim, recuperar os jogadores, dá muito otimismo e confiança para a sequência. Otimismo e confiança. Título sempre é bom, essa que é a verdade. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse primeiro blocão. Deixa eu dar tchau. Não, é brincadeira do malandro. Tchau. Amanhã a gente se vê. Pode ser? Bullying. Isso é bullying. É bullying, como diria o Ratinho.